Transtornos psiquiátricos e obsessivos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Givaldo Pereira Franco. 12. O labor continua. As comunicações eram tão expressivas e a dedicação dos médiuns tão completa que podíamos observar o intercâmbio saudável entre as duas esferas sem quaisquer inconsequências. O Dr. Norberto assumira a consciente responsabilidade de psicoterapeuta dos desencarnados, sensível à inspiração do mentor da reunião, enquanto a equipe, perfeitamente sintonizada com o objetivo do trabalho, facultava um bom rendimento espiritual. Em face da concentração sincera, os membros da mesa vinculavam-se por meio de tênue cordão de energia luminosa, que se tornava mais ou menos brilhante, ligando um ao outro à medida que ocorriam as comunicações. Do grupo de cooperadores fora da mesa, as ondas mentais eram canalizadas na direção dos médiuns que as captavam, fortalecendo os equipamentos delicados propiciatórios das comunicações. Nesse comenos, vi adentrar-se o justiceiro, que teve acesso ao recinto sem a sua corte, graças ao interesse do doutor Ignácio em conduzi-lo à psicofonia através de Licínia, a jovem médium portadora de admiráveis recursos magnéticos. Percebi que ela irradiava energias em direção do espírito perverso, que se deu conta de que estava sendo arrastado por estranha força à comunicação indesejada. Tentando libertar-se sem o conseguir, houve a imantação do seu ao perispírito da jovem, e o fenômeno ocorreu espontâneo, surpreendendo-o e pondo-o a blasfemar. Que desgraça é essa? Ele ouviu a voz do médium repetir o que enunciara espiritualmente e foi colhido de surpresa com a ocorrência tão veloz que não lhe deu tempo de libertar-se da injunção mediúnica. Embora sem saber de quem se tratava, Dr. Norberto respondeu-lhe: não se trata de uma desgraça, mas de excelente oportunidade de conhecer-nos. Sucede que eu o conheço, esbravejou o insano. Então é a minha vez de ter a satisfação de torná-lo meu amigo. Como será possível uma amizade entre mim, que dirijo esta casa a meu modo, e você, que a comanda no sentido contrário? O psiquiatra deu-se conta de que se tratava de um espírito obsessor e, facultando o campo mental à sintonia com o Dr. Inácio, passou a receber-lhe a inspiração. Pois me constitui uma honra conhecer o administrador espiritual de nossa clínica, certamente elegido por si mesmo, porquanto o real diretor encontra-se em esfera muito superior a que ambos nos vinculamos. Compreendo que o amigo pretende ser aquele que se crê capaz de comandar as vidas que aqui se hospedam em processo de refazimento, iludindo-se e aos outros enganando como se fora portador de um poder que realmente não possui. Como se atreve a desacatar-me? Eu sou o justiceiro. Confesso-lhe que me constitui um prazer inesperado conhecê-lo, passando a ter dimensão do que se passa na esfera além do mundo sensorial em que me encontro, assim facultando-me melhor entender as ocorrências espirituais perturbadoras que têm lugar em nosso trabalho. Pois fique sabendo que estou sendo vítima de uma armadilha na qual por descuido tombei. É de estranhar-se, redarguiu o médico, que uma personagem que se atribui o título de justiceiro seja vítima de um ardil dessa natureza, incapaz, portanto, de cuidar de si mesmo, menos daqueles aos quais pretende fazer justiça. Igualmente surpreende-me o apodo
com o qual se faz designar, porque o real portador de justiça na vida é Deus, o soberano legislador. Não deixa de ser surpreendente que um espírito assinalado por injunções afligentes pretenda fazer-se intermediário de algo que lhe é totalmente desconhecido, caracterizando-se exatamente pela falta de discernimento para avaliar as ocorrências e julgá-las com isenção de ânimo. Faço justiça porque, para tanto, fui eleito pelos famigerados membros da nossa associação. Certamente você não ignora que os seus pacientes são criminosos reles, que, chamados à regularização das suas odientas ações, refugiam-se aqui, na busca do esquecimento e da libertação da infame consciência que os culpa. Desde que a decantada justiça divina os protege, a nossa, a justiça humana e espiritual, assume a responsabilidade de chamar à ordem os infratores, cuja passagem pela terra foi assinalada pelos crimes que não foram conhecidos, e quando o eram, a sua posição social, política, econômica ou religiosa os isentava de punição, porque somente os miseráveis é que devem sofrer, em silêncio e sem defesa. O argumento sofista, habilmente apresentado como de correção das infrações morais, parecia verdadeiro para aquele que o expunha, fingindo-se consciente do que executava. O gentil doutrinador, porém, lúcido e calmo, argumentou: não é crível que o amigo, que parece conhecer a vida além do túmulo, se acredite credenciado a falar em nome da justiça que defrauda pelo ódio, dominado por interesses egoísticos, parciais e apaixonados, ocultando a mesquinhez e a inferioridade. Considere-se em condições de aplicá-la, incidindo em erro mais clamoroso do que aqueles a quem acusa. Vítimas que foram de si mesmos, esses algozes, agora em função reparadora, expungem, enquanto os seus cobradores derrapam em gravames não menores, desde que a divindade não necessita das humanas contribuições para manter o equilíbrio e a ordem moral na criação. Além de tudo, a aplicação do que denomina como corretivo nos endividados não os reeduca, não os corrige, porque eles ignoram esses recursos covardes aplicados nas sombras do mundo além do corpo. Como justiçar sob descargas de violência, de vingança, de perversidade? Interrompendo o inspirado esclarecedor, blasonou: a nossa é a justiça dos infelizes, e não daqueles que são ditosos e parciais. As vítimas agora têm a vez de impor o mesmo ferro em brasa em quem as queimou, usando a lei de talião. O amigo continua sofismando com cinismo, interrompeu por sua vez o psiquiatra. Sem que isso me impressione. Recorre à lei de talião, olvidando-se que os padecentes de ontem, sem qualquer dúvida, estariam inscritos nela, que os convidou à renovação. Ignorando a lei de amor apresentada por Jesus, uns e outros rebolcam-se em uma luta que não terá fim, porque sempre se encontrarão no corpo e fora dele os mesmos infelizes litigantes, o que de certo não será assim, porque momento chega em que o Senhor da vida e da morte põe um basta, impondo expiações purificadoras que a todos alcançarão, libertando-os de si mesmos, dos seus rancores. Além do mais, não são as vítimas que estão aplicando o seu chamado corretivo, mas o amigo, que nada tem a ver com as ocorrências que as infelicitaram. Não estou disposto a ouvi-lo mais, ripostou com acrimônia o comunicante que espumava de ira. Admito que sim, no entanto, aqui, o seu querer é inválido.
desde o momento em que se envolveu com atividades que lhe não dizem respeito, porque a clínica tem administradores que não necessitam do seu ou de qualquer concurso não solicitado. Assim sendo, o amigo infringe os códigos de respeito às autoridades morais, à propriedade e às vidas. Como não desconhece a força da lei universal, que vige em toda parte, esse comportamento reprochável e a fátua postura que assume, enganando esses atormentados que lhe submetem com medo, lhe trarão infortúnio e desaires não imaginados. Estou disposto a enfrentá-los, desde que outro não é meu desejo, senão o de fazer justiça, a meu modo. A seu modo, novamente interrompeu-o, o que não significa equilíbrio ou edificação, mas capricho e loucura. Desde que o nosso diálogo alcançou esse ponto, sou-lhe sincero em dizer que não acredito nos seus argumentos e que o amigo, fingindo ajudar aos demais infelizes que lhe formam a ridícula associação, necessita dessa condição em face da inferioridade que o leva a usurpar as energias das suas vítimas, a vampirizá-las, por sua vez, subalterno de outros mais ferozes e insanos que certamente alojam-se em determinada região infeliz do mundo espiritual. Como se atreve? Indagou erguendo a médium. A desacatar-me novamente? Não o desacatamos, somente o enfrentamos para demonstrar-lhe que o seu reino de sombras e de mentiras começa a ruir ante a luz presente do amor e da verdade. A partir de agora, nossa clínica, que sempre esteve sob a proteção dos céus, instala um departamento de segurança para os seus clientes e de socorro aos seus adversários, como o amigo se propõe ser. Vou-me embora, porque é demasiado o seu atrevimento. Novamente o interrompeu. Da mesma forma que veio trazido sem a sua anuência, daqui sairá somente se lhe for permitido. A sua arrogância é infantil, porque sabe do seu não poder, havendo tombado em uma armadilha como confessou, dependendo desse modo de quem o colheu para poder liberar-se. O diálogo vigoroso era transmitido para todas as áreas da clínica pelo Serviço Especializado de Comunicação, para esse fim distribuído anteriormente pelos organizadores do departamento. Aturdidos, alguns dos asseclas do justiceiro descobriam-se vítimas do mesmo e provocavam algazarra e rebelião, enquanto, na sala protegida, o encontro chegava ao seu clímax, porquanto o desejo dos mentores era exatamente de desmascarar o jactancioso. Como aqui nada se impõe, concluiu o psiquiatra afetuoso, sem qualquer resquício de aborrecimento. O amigo poderá desvincular-se da médium, retornando ao seu campo de ação, consciente, porém, de que a sua pífia administração é nula, encontrando-se subalterna aos desígnios divinos. Que o Senhor dê misericórdia, compadeça-se de você e que siga em paz. Aguardaremos futura oportunidade para novo diálogo, certamente em tempo muito próximo. Sem nada mais dizer, o desastrado espírito, tomado de cólera violenta, desejou interromper abruptamente a comunicação, desorganizando os equipamentos sensíveis da jovem médium, no que foi impedido, porque Petitinga, orientado mentalmente pelo Dr. Ignácio Ferreira, envolveu-a em ondas sucessivas de paz e de equilíbrio, deslindando-o das ligações psíquicas com a roupagem física da sensitiva, sem qualquer violência.
Assim mesmo, visivelmente extenuada, Licínia voltou à lucidez e, recebendo o concurso dos passes, tanto de Petitinga quanto de um dos médiuns reservados para esse mistério, recobrou-se, equilibrada e feliz, pelo desempenho do ministério. Em face do diálogo enérgico, iniciou-se o desmoronar da associação presidida pelo ridículo espírito que se fazia passar como o justiceiro. Ao irromper furibundo no corredor, onde se aglomeravam os seus subalternos atoleimados, um deles, mais ousado, resolveu romper os grilhões da submissão e enfrentou-o, provocando uma luta física, na qual saiu perdedor, porque os demais corifeus o agrediram e aprisionaram, levando-o ao recinto em que se homiziavam para receber corretivo correspondente ao atrevimento. Não é fácil desbaratar quadrilhas de qualquer porte, seja no mundo físico ou no mundo espiritual. Os ardilosos organizadores caracterizam-se pela crueldade, astúcia e técnicas que transportaram da terra ou as aprenderam no além, subjugando os mais ignorantes e ingênuos que, por medo, se lhes submetem. A reunião prosseguiu rica de lições libertadoras, graças ao conhecimento dos seus membros acerca do mundo espiritual, particularmente no capítulo das obsessões, do intercâmbio consciente ou não entre as duas esferas da vida. Ato contínuo, logo foram diluídas as vibrações mais densas no ambiente, resultantes da comunicação anterior. Vi o dedicado Dr. Ignácio conduzir à psicofonia, através da médium Armandina, um espírito visivelmente angustiado, com uma faces de rancor irreprimível, que a envolveu e, tomando-lhe do aparelho fônico, sem saber o que estava acontecendo, perguntou rancoroso: "Que faço aqui? Quem são os senhores?" "Seja bem-vindo", recepcionou-o o diretor dos trabalhos. "O amigo está aqui a fim de tomar conhecimento de ocorrências que lhe são desconhecidas, e nós somos os responsáveis por este trabalho terapêutico de orientações espirituais. Como não ignora, o amigo se encontra libertado do corpo físico, em atividades fora da matéria densa." "Isso eu sei", ripostou com mau humor. "Porque aqui me encontro é que não consigo entender, especialmente porque estou num lugar onde não me interessei em vir, não sabendo sequer como cheguei." "É fácil de entender-se", esclareceu o orientador. "Esta é uma clínica de saúde mental, onde estão internados pacientes portadores de desequilíbrios emocionais, morais, espirituais, sociais. Entre as suas normas educativas e terapêuticas, dispomos de uma atividade especial para falar com aqueles que também aqui mourejam, porém, fora do corpo físico, os espíritos, como é o caso do amigo. Eu, porém, não tenho interesse em saber desses detalhes secundários, porque o meu problema estou resolvendo-o com os meus próprios recursos, sem a ajuda de ninguém." "Entendemos", interrompeu o psiquiatra. "É exatamente para discutirmos o seu problema, como o de outros do mesmo gênero, que nos encontramos em uma reunião através da qual podemos dialogar com aqueles que desencarnaram, que morreram, como habitualmente se diz, e que aqui permanecem em atitudes hostis, de vingança e de perversidade, demonstrando-lhes o erro em que operam. Embora tenham os seus motivos, nem sempre legítimos, atiram-se em terrível insânia de vingança, transtornando vidas e esperanças sob os látegos do ódio que vitimam aqueles aos quais deveriam amar, conforme estabelecem as leis de Deus.
E por que amá-los se eles nos desgraçaram a existência, qual ocorreu comigo? A mulher infame com quem me consorciei, dando-lhe dignidade, uma família e conforto, traiu-me com um empregado inferior, desmoralizando-me ante todos, inclusive os meus filhos, com ele fugindo, após furtar-me expressiva soma, o que me levou ao desespero, ao deperecimento das forças, à vergonha e, por fim, à morte, com o coração esmagado de ódio e de rancor. Os sofrimentos que me advieram, sem saber que houvera morrido, pois ignorava totalmente as questões em torno da imortalidade do ser, são indescritíveis. Fui vítima da chocarrice, da perseguição de seres inclementes que me arrastaram de um para outro lugar até que a lucidez alcançou-me o discernimento e consegui libertar-me, tornando-me tão insensível e zombeteiro quanto aqueles que me molestavam. O tempo, que não consigo avaliar com segurança, fez-me reencontrar a infame, abandonada pelo bandido que a espoliou, tomando-lhe tudo o que conseguira levar, tornando-a desventurada e suicidando-se logo depois. Nesse momento, o comunicante começou a chorar com revolta e dor. O pranto de desespero comovia-nos. Logo pôde, prosseguiu lamentosamente. Não a pude alcançar depois da morte porque outros mais hábeis do que eu arrastaram-no para as regiões infernais, onde permaneceu por longos anos. Depois, muitos anos transcorridos, em que a chaga no meu coração continuava pululando, vinha reencontrá-la em corpo novo, jovem, e com muitos conflitos resultantes do seu suicídio, mas ainda leviana e vulgar. Acerquei-me, dei-me conta que ela percebia-me de maneira confusa na mente, onde se misturavam as lembranças do adultério e da fuga, assim como do suicídio. Vendo-a tão desgraçada, cheguei a penalizar-me, mas o orgulho, a dor carpida por mais de meio século, terminaram por vencer-me a compaixão. Não sei explicar exatamente como aconteceu a nossa problemática. Ao seu lado, continuamente, comecei a experimentar outra vez as sensações carnais, os desejos atormentados e, de repente, vi-me a ela imantado, transmitindo-lhe os meus sentimentos de rancor enquanto vivenciava os seus tormentos pessoais. Agora, interdependemo-nos. Ela não suportou o peso da culpa, os emaranhados dos remorsos na mente, enquanto eu lhos revivia com fúria, e sei que a trouxeram para aqui, para onde também vim, e a matarei em demorada agonia. Fez uma pausa, na qual o choro continuou ainda convulsivo. O doutrinador mantinha-se em silêncio, compreendendo que aquela catarse era necessária ao bem-estar do atormentador atormentado. Todos orávamos, encarnados e desencarnados, mantendo o clima psíquico de compaixão em benefício de ambos, do atual algoz e da sua atual vítima. Nesse intermédio, ele concluiu: verifico, desventurado, no entanto, que não estou feliz. Espero trazê-la para cá e pergunto-me: que farei depois? Como a reterei comigo, reconhecendo que existem forças que me escapam e legislações que ignoro? Foi um momento especial para que o Dr. Norberto interviesse explicando. Ouvimos com o máximo de respeito a sua narração, que nos sensibiliza profundamente, constatando que o ódio somente conduz à desventura, qual ocorre com a traição, com a infâmia, com o desespero. Imagino quanto o amigo sofreu e ainda sofre, em consequência da loucura da companheira que não soube ou não quis corresponder aos sagrados compromissos do matrimônio. Meio século de padecimentos é um tempo demasiadamente longo para suportar-se tanta dor. Entretanto,
a divina misericórdia alcança-o, penetrando-lhe o ser, de modo que agora começa a compreender que alternativa não existe na sua problemática que não seja a do perdão. O espírito tentou interrompê-lo, desejando falar, no que foi interditado pelo expositor, que lhe explicou. Ouvi-o longamente, sem qualquer pressa ou interrupção. Por favor, dê-me o mesmo direito, escutando-me o que lhe tenho a dizer. A irmã infeliz tem sido justiçada pelas leis soberanas. Enlouquecida de remorso e de abandono, cometeu o hediondo crime do suicídio, ato pior do que o da traição. Sofreu as consequências no mundo espiritual inferior, como cobaia da insânia de outros espíritos mais desvairados. Renasceu marcada pelos acúlios do sofrimento em forma de conflito e desequilíbrio moral. Vem padecendo a sua injunção vingativa, tem as energias sugadas pela sua presença nefasta. Que mais deseja? Como pensa em punir diversas vezes aquela que errou apenas uma, prolongando a sua desforra indefinidamente? Você veio aqui trazido a fim de poder discernir, utilizando-se do psiquismo da médium que lhe serve de instrumento para transmitir-nos os seus pensamentos e emoções ao tempo em que se retempera nas suas energias saudáveis, recuperando-se para compreender a necessidade de libertação da sua atual vítima. São muito justas as suas interrogações a respeito das leis soberanas, das forças que regem o mundo, do que você fará com ela após vê-la morrer ou desencarnar, que vão além da sua capacidade de segurança e poder. Sem dúvida, desencarnando nessa situação de vitimada pela sua desventura de cobrador, ela faz jus ao amparo divino, como, aliás, ocorre com todos nós, e será amparada pelos mensageiros da luz, por seus guias e protetores, perdendo a você por definitivo. E que acontecerá a você com a sua finalidade existencial vazia de objetivo? Como aplicará todo o tempo de que disporá? Como recomeçar o seu progresso com dívida tão grave após a frustração de um prazer que não o preencheu interiormente e que tem o gosto amargo? Como reconhece, a vida prossegue e o denominado mundo espiritual é o causal, de onde se ruma para a terra e para onde se volta depois da viagem carnal. Enquanto falava, notamos o amorável diretor espiritual Dr. Ignácio aplicando energias no comunicante, que chorava com tranquilidade. Iniciava-se-lhe o despertar para a realidade. O doutrinador continuou propondo-lhe: este é o momento feliz da sua reabilitação. Tudo quanto você sofreu auxiliou-o a resgatar mais antigos tormentos que infligiu a outros. Ninguém tropeça em impedimentos que não haja colocado pela senda que ora percorre. Nunca se justificam aflições impostas, mesmo que sob a justificativa de quem tem a finalidade de reeducar os endividados, porque esse mistério pertence ao autor da vida, que dispõe de mecanismos especiais para todos esses fenômenos, não dando lugar ao surgimento de outros lamentáveis dispositivos de perturbação. Desse modo, seja o vitorioso, conceda o perdão, comece a ser feliz novamente. A vida a todos nos espera, rica de possibilidades que devemos aprender e aproveitar. Siga a correnteza do amor e alcançará os oceanos da plenitude. Na pausa natural que se fez, o vingador, aturdido em atitude de reflexão, anuiu: era o de que eu precisava. Ao longo do tempo, terminei por compreender que é também infame o que eu faço. Dou-me conta que não vivemos por conta de nós próprios, que há um poder maior, porque não é possível
que tudo seja resultado do nada e volte ao nada. Com os sentimentos destrambelhados, vivendo a dicotomia do amor e do ódio, os amigos e parceiros de desgraças outras que aqui se desenrolam e os encontros, onde quer que vá, são unânimes em insistir-me na continuação da vingança. Nunca havia encontrado uma palavra de alento, de bondade, de fé, somente ódio e desvario, cinismo e perversidade, estímulo à continuação do programa de extermínio, porém do corpo, porque ninguém elimina a vida. Que deverei fazer para começar a mudança de atitude? Como proceder? São interrogações próprias de quem deseja alcançar a paz. Pense em Jesus, o mártir da cruz, o condenado sem culpa. Recorde-lhe alguma lição aprendida no mundo. Peça-lhe ajuda e compaixão para você mesmo. Procure arrepender-se sinceramente. Volte a repetir a oração dominical, a prece que Jesus ensinou aos seus discípulos e que todos aprendemos na infância. Com esses procedimentos, acontecerão mudanças em seu pensamento e comportamento. Energias novas e saudáveis tomarão conta de você, proporcionando-lhe bem-estar. Essa mudança de atitude mental, moral e emocional irá deslindando-o dos campos de energia em que ela se encontra envolta, emitindo-a e recebendo-a, a fim de que ocorra a libertação de ambos. A partir desse momento, você estará inscrito em nossas orações, podendo retornar quantas vezes lhe aprouver, a fim de renovar a sua disposição de crescimento espiritual e de paz. Os nossos benfeitores irão atendê-lo, conforme já estão fazendo, havendo-o elegido para este momento de convivência conosco, e o orientarão na conduta a seguir. Quase sem poder enunciar as palavras que se lhe originavam na mente, o antes indigitado perseguidor, com voz trêmula que a médium assimilou muito bem, despediu-se. Agradeço, na minha rudeza e ignorância, sensibilizado. Não sabendo o que dizer, faço silêncio, na expectativa de que, um dia, renovado, aqui voltarei para melhor expressar os meus sentimentos. Vimo-lo ser deslocado da médium e, ao invés de ser conduzido a alguma das camas para remoção posterior, saiu caminhando de retorno à enfermaria que se encontrava a enferma. Dr. Norberto, visivelmente comovido com o resultado do diálogo, expressou profunda gratidão a Deus e ao Mestre Jesus, orando em favor do irmão arrependido. Outras comunicações tiveram lugar, chegando o momento de ser encerrada a reunião, quando o relógio assinalava as 21h30. Dr. Ignácio Ferreira e todos nós exultamos de contentamento. A primeira reunião do departamento fora coroada de êxito. Havia júbilo natural e discreto entre os membros do trabalho, que não escondiam a felicidade decorrente da vitória sobre a ignorância. Nos dias posteriores, pudemos identificar a paciente que sofria o assédio do adversário desencarnado, a sua transformação lenta e segura, melhorando de maneira significativa, até quando soubemos, 2 semanas depois, que ela tivera alta, totalmente recuperada, conservando, no entanto, os conflitos e traumas decorrentes do suicídio que lhe cabia trabalhar em processo de recuperação. Os companheiros encarnados que também a identificaram levaram-na a receber a assistência espiritual mediante os passes e as leituras espíritas edificantes, colocando-lhe na mente e no sentimento as sementes sublimes da doutrina espírita.